me dá minha bênção para depois subir, amém? Segura o anjo, aí você também, ouvinte, não larga o anjo, não deixa o anjo subir antes de entregar tua bênção, amém? É isso que nós temos aprendido na Igreja Arca da Aliança. Essa é a direção do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, amém? Nos dar estratégias de como sermos abençoados. O Senhor está nos ensinando a cada dia a como ser mais maduros na fé, a como ter mais intimidade com o Senhor através do seu Santo Espírito. Aliás, ontem nós estivemos ali na nossa reunião de intercessão, que foi uma grande bênção, iniciando um tema muito abençoador, que é o nosso estudo a respeito da terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, os dons, como nós podemos ter maior intimidade, porque sem Ele, sem o Espírito do Senhor, nós não podemos fazer nada. E nessa manhã, o Espírito Santo quer te impactar, nessa manhã, o Senhor quer, na verdade, te visitar, quer te dar uma experiência sobrenatural, que somente Ele pode fazer na sua vida. Portanto, se você tem aí uma petição a fazer, pastor, eu tenho pedido algo que está no altar de Deus há tanto tempo e ainda não recebi a minha resposta, clame ao Senhor, amém? Clame a Deus. Tenha confiança de que o Senhor, Ele ouve e responde às nossas orações, amém? Continue intercedendo, não pare de orar, não deixe os caminhos do Senhor, esteja congregando, esteja, na verdade, ligado na videira, né? Porque Ele é a videira verdadeira, o Senhor Jesus é a videira. Nós somos as varas e o Pai é o agricultor. Então, se nós não estivermos nele e as suas palavras em nós, nós não podemos fazer nada. Amém? Então, se você ainda não congrega, pastor, eu estou desviada, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, eu até conheço a palavra, mas eu não estou congregando por algum tipo de acontecimento, por alguma ocorrência, que de repente você teve um percalço e tropeçou, mas quer voltar aos caminhos do Senhor, vem estar conosco. Eu sou a pastora Regina Catalani, pastora da Igreja Evangélica Arca da Aliança, em São Caetano do Sul. O endereço da nossa igreja é Rua Espírito Santo, número 55, esquina com a Praça da Bíblia. Vem estar conosco em um dos nossos cultos. Nós temos culto de sábado às 19h30. Aos domingos também às 18h30, de quarta-feira à tarde às 15 horas, o nosso culto de Mulheres em Aliança, e com certeza será uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? O site aqui da igreja é o www.missõesfm.com, e você que quer ligar aqui para a gente deixar o seu pedido de oração, o telefone é o 2273-9991. 2273-9991. Amados, hoje nós temos aqui algo para compartilhar, amém, da parte do Senhor. É uma palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações e você pode estar nos acompanhando. Pegue o Evangelho, abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e eu vou ler o texto que tenho aqui em minhas mãos. Fala a respeito de um personagem da Bíblia, cujo nome era Zaqueu, o publicano. Zaqueu, aquele que era um funcionário do Império Romano, que trabalhava para cobrar impostos abusivos até, né, dos judeus. E hoje nós vamos estar falando a respeito deste homem. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, Zaqueu era um homem rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. A Bíblia nos diz que Zaqueu era um homem que não era um homem alto, era um homem baixo, ele tinha pequena estatura, e a multidão, na verdade, estava toda ao redor dele, e ele queria ver Jesus, que estava passando ali adiante do caminho. Versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Então, já que ele não tinha uma estatura muito boa, ele pensou, vou subir na árvore. O sicômoro era uma árvore que também era chamada de figueira brava. Essa árvore
que é muito comum lá em Israel. Na verdade, essa árvore deve ter aí uma média de 10 a 13 metros. E ele pensou, eu vou subir no sicômoro, eu vou subir na figueira brava, para eu ver Jesus passar, não é? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus. O que nos diz essa mensagem? Zaqueu, ele era um homem publicano. Zaqueu, ele era, na verdade, considerado como um homem que era até impuro, porque sendo judeu, como ele poderia se associar com o Império Romano e ser um cobrador de impostos? E Jesus estava passando por Jericó, e Zaqueu havia já ouvido falar de Jesus, era o homem mais ilustre, o homem mais abordado, o homem que operava milagres, prodígios, maravilhas, e Zaqueu de alguma forma queria conhecer, queria ter um encontro pessoal com Jesus, mas por causa da sua pequena estatura, ele pensou, vou subir nesse sicômoro, nessa figueira brava, e eu vou ver o Senhor passar. E lá em cima da árvore, Zaqueu contemplava o Senhor passar diante dos seus olhos. Quando, de repente, o Senhor olha para cima e contempla Zaqueu, lá em cima do sicômoro. E o sicômoro, como eu já disse aqui, era uma árvore que, na verdade, era uma figueira que dava um figo que não era bom para ser consumido, porque era um figo amargo. Por isso se chamava figueira brava, era um figo que não podia ser consumido, era um figo ruim. E a título de curiosidade, a folha do sicômoro, ela tem um formato de coração. Olha que coisa linda! Todas as folhas da figueira brava tinham um formato de coração. A parte de baixo dessa folha, ela é felpuda, ela é muito bonita. Então imagina a cena, Zaqueu no alto da árvore, cercado de corações, ele. E Jesus olhou e viu Zaqueu, um figo bravo, um figo ruim, no meio dos outros figos. E disse, Zaqueu, desce da árvore, porque convém que eu vá à tua casa hoje. E Zaqueu, aquele figo ruim, quase despencou do meio da árvore ali. Porque, na verdade, Jesus queria ter um encontro com aquele figo ruim para transformá-lo num fruto aprazível, num fruto cheio da graça e do amor de Deus. Talvez você esteja pensando assim, pastora, eu sou um figo ruim. Eu gostaria tanto de ter um encontro com Jesus, mas será que o Senhor, Ele vai olhar para mim? Porque a minha vida, na verdade, é infrutífera, eu não tenho qualidades nenhuma. Na verdade, eu já fiz tantas coisas erradas, eu sou um pecador, eu reconheço. Mas será que Jesus, Ele, na verdade, Ele quer ter essa aproximação comigo? E eu declaro a você, Jesus ama a sua vida. Jesus acha que você é alguém muito importante. E nesse dia, o Senhor quer que você venha descer dessa árvore, dessa figueira brava, porque Ele quer transformar você de um fruto amargo para um fruto doce, aprazível, através do encontro, através da comunhão e da intimidade com o Espírito Santo. E a palavra diz que Zaqueu ficou tão impactado com aquela declaração que ele tratou de descer daquela figueira brava, ele despencou, né? Porque Jesus se compadeceu de ver a situação espiritual daquele homem, e ele disse que convinha que ele estivesse com ele, que ele se hospedaria na casa de Zaqueu, e toda a multidão de Jericó ficou impactada com aquela declaração, porque afinal de contas havia tantas pessoas tão justas
e tão importantes na cidade, Jesus vai se hospedar justamente na casa de um publicano, na casa de um pecador. A tradução da palavra Zaqueu significa justo, aquele que é puro. Na verdade, amados, quando nós nascemos, quando nós ainda somos crianças, as crianças elas são justas, elas são puras. Conforme elas crescem, o pecado, as más influências, o ambiente que às vezes cerca essa vida, que às vezes é um ambiente impuro, acaba interferindo no crescimento, na natureza espiritual dessa pessoa, e ela acaba se transformando num figo bravo. Mas o Senhor, Ele se compadece da condição humana. O Senhor, na verdade, Ele não quer que nós devemos permanecer naquele estado de amargura, naquele estado, na verdade, em que nós não servimos para nada. E o Senhor, Ele quer ter um contato íntimo conosco. O Senhor quer entrar na nossa casa. O Senhor quer entrar no nosso coração e fazer novas todas as coisas. E glória a Deus por isso. Porque o Senhor, na verdade, Ele tem uma obra para realizar na vida de cada um de nós. O Senhor, na verdade, Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. O Senhor, na verdade, Ele quer que nós venhamos a nos abrir para que Ele possa se relacionar com cada um de nós e ter uma experiência íntima e pessoal conosco. E Zaqueu, ele ficou, na verdade, muito impactado com aquele convite do Senhor Jesus. Porque Jesus queria que ele também se sentisse amado, que ele também se sentisse uma pessoa importante entre aquelas de Jericó, muito embora ele fosse alguém que era diferenciado por causa da qualificação de ser ele um publicano, de ser ele um cobrador de impostos. E o que ocorre? Ele, na verdade, ao contrário do que aquela parábola, ou melhor, aquela história do jovem rico, ele fez o contrário. O jovem rico, que a Bíblia nos conta lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 17, diz a palavra do Senhor que ele não quis abandonar as riquezas para servir a Jesus, porque ele tinha o coração dele nas coisas materiais. Mas Zaqueu não. Zaqueu, ao ser impactado pelo amor de Deus, e ao ouvir o apelo do mestre, dizendo que queria estar com ele, que queria pousar na sua casa, Zaqueu fez uma declaração muito impactante. Zaqueu, a palavra de Deus diz que se levantou no meio do jantar e disse: Senhor, eu, de livre e espontânea vontade, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se ainda em alguma coisa tenho eu defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Pela palavra do Senhor, apenas, na lei, apenas os ladrões que tinham a obrigação de restituir quadruplicado quando ele havia roubado ou defraudado alguém. Você quer ver como isso é verdade? Vamos abrir a palavra de Deus? Lá no livro do Êxodo, no capítulo 22, no versículo 1, diz assim, olha, na lei, tá? Na Torá, na lei de Moisés, se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Então, ele roubou uma, ele não podia devolver uma, ele tinha que pagar 4 ovelhas por aquilo, não é? E o que ocorria? Zaqueu, ele se lembrou, ele era um judeu, ele conhecia a lei, ele se lembrou da lei, ele mesmo fez uma confissão para o Senhor: eu roubei, eu sou um ladrão, por mim mesmo, Senhor, eu não tenho mérito algum, mas eu me arrependo. Nessa declaração houve arrependimento, houve conversão, e Zaqueu quis mudar tudo. Ele quis dar uma guinada na sua vida espiritual. Ele falou: olha, Senhor, eu vou sair por aí, eu vou distribuir metade da minha herança, de tudo que eu tenho, para os pobres, e ainda o que eu defraudei,
eu vou restituir 4 vezes mais.